A paz do Senhor Jesus, para todos vocês que me assistem no meu canal, que têm cooperado comigo, têm nos ajudado, a transmitir, a passar para frente os vídeos, a você que tem deixado o seu joinha aí, está ajudando bastante, bastante mesmo. Eu peço a você que continue deixando o seu like para o YouTube poder entender sobre o conteúdo e passar para frente, amém? Deus abençoe você, tá? Me ajude, por favor. Passa pra frente. Deixa o seu joinha aí. Assista o vídeo do começo ao fim. As visualizações é muito importante também para o crescimento do canal. Para a glória de Deus, Para que o nome de Deus seja glorificado, porque o que eu transmito aqui não é de mim, coisa minha, inventada da minha cabeça, não. O que eu passo aqui é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor Jesus, E nessa tarde eu venho aqui trazer uma palavra para você que se encontra no livro de Isaías. Eu vou ser bem breve, amém? Se encontra no livro de Isaías 53, porque muitas pessoas, Deus tocava no meu coração que tem muitas pessoas que passam por humilhações, passa por constrangimentos, passa por desprezo, passa por rejeição. Muitas pessoas são rejeitadas, até mesmo pela própria família, E o Senhor me trouxe aqui com uma palavra para o teu coração nessa tarde. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, se hoje, se amanhã ou quando será, mas o Senhor me trouxe aqui uma palavra para você, Você que tem sido rejeitado, você que tem sido humilhado, desprezado, quem sabe por alguém, às vezes até da tua própria família, dos teus entes queridos. Eu vou ler aqui uma palavra de Deus para você, para dizer para você que o teu sofrimento, ele não está ausente dos olhos de Deus, não. Deus está vendo o que você está passando. Deus está contemplando as humilhações que você tem sofrido. Deus está vendo a rejeição que você tem tido, E nos diz aqui a palavra do Senhor no capítulo 53, eu vou ler aqui alguns versículos só para você entender o que Deus está querendo falar com você nessa tarde. No capítulo 53 de Isaías, nos fala a respeito do Messias, nos fala a respeito da vida de Jesus Cristo, a passagem dele aqui na terra, amém? Então diz aqui, o versículo 3, ele era desprezado, o mais indigno entre os homens. Ele era homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o seu rosto. Ele era desprezado, e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que estava sobre ele, que nos traz a paz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, porquanto ele foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do seu povo, ele foi atingido. Só até aqui. Se você quiser, pode ler o capítulo inteiro.
E aqui esse capítulo inteiro ele fala a respeito de Jesus Cristo. Ele fala a respeito do Senhor Jesus, de tudo que o Senhor Jesus, ele sofreu por mim e por você. Nos diz aqui, ele era desprezado. Jesus ele foi desprezado pelos judeus. Jesus ele veio para salvar a nação judia. Ele veio para salvar os judeus. Mas quando ele chegou aos judeus, que ele também era judeu, eles não o aceitaram. Eles o desprezaram. Eles o rejeitaram. Eles disseram, nós não queremos você como nosso Deus. Você não é nada nosso. Você não é dos nossos. Não te aceitamos. Não te aceitamos. E ali diz a palavra do Senhor aqui que ele foi desprezado daquele povo. Ele veio para os judeus. Jesus Cristo veio para os judeus, não para os gentios, que sou eu, você. Fora os judeus, todos eram gentis. Então Jesus não veio para os gentios. Jesus ele veio como promessa para os judeus, para salvar e remir os judeus. Mas diz a Bíblia que ele foi rejeitado, que ele foi desprezado. Aleluia. Jesus ele foi desprezado pela sua nação. Ele foi rejeitado pela sua descendência, pela sua própria descendência ele foi rejeitado. E diz aqui a palavra do Senhor. Ele era desprezado, é o mais indigno entre os homens. Ele foi homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um homem de quem todos se escondiam o rosto. Ele era desprezado e não faziam caso dele. Faziam um pouco caso de Jesus. Zombavam. Diziam, nossa, nos dias de hoje, né, na nossa língua. Nossa, imagina, você, nosso rei, você, nosso Deus, não queremos, não aceitamos você. Sai daqui, porque você não vai liderar o nosso povo. Você não vai ter vez aqui entre nós, entre a nossa nação. Você não vai ter vez. Ah, irmãos, desculpa que eu estou me mexendo muito, é porque uns mosquitinhos ficam batendo no meu braço e começa a dar aquele negócio assim, sabe? Então, e ele foi rejeitado pelos seus. Jesus, então, aleluia, sendo o Salvador da humanidade, ele foi para os gentios. E os gentios, que é eu, é você, que é desde Abraão, né? Abraão, gentil, e todos os nossos antepassados, gentil. Ele foi para o meio dos gentios. E os gentios o aceitou. Os gentios aceitaram que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias. Então ali, ele sendo aceito, Jesus começou a pregar. Jesus começou a pregar. Ele, aos 12 anos de idade, Jesus começou a pregar, saía de aldeia em aldeia, levando a palavra de Deus, porque ele tinha uma sabedoria tão especial, tão tremenda, vinda do céu, que todos diziam, mas como pode uma criança de 12 anos ter tanta sabedoria e tanto entendimento assim, sem antes ter ido numa escola, né? Porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito de luz, estava em Jesus, estava sobre ele. E ele começou a pregar, e os gentios começaram a aceitar, até que a palavra de Deus chegou até mim, chegou até você, chegou a toda a nação brasileira, né? Teve um começo tudo isso, teve um princípio, né? Mas o que eu quero dizer para você nessa tarde é para você que está se sentindo rejeitado, desprezado, humilhado,
Às vezes por pessoas da tua família, sabe? Pessoas da tua casa, pessoas da tua parentela, sabe? Não te dão crédito, acham que tudo que você fala é bobagem, acham que Deus não é na sua vida, e acha também que Deus nunca vai fazer nada por você. As pessoas pensam dessa maneira. Deus não é com ela, Deus não é com ele, Deus nunca vai fazer nada por ele nunca vai sair dessa, ela nunca vai sair dessa. Aí é que se enganam. Porque a Bíblia diz também que o Senhor, ele escolhe as coisas pequenas e loucas para confundir aquelas que são. Pega os pequenos, os que não têm nenhuma sabedoria, para confundir a quem se diz ser sábio. Deus pega o pequeno e levanta. E coloca ele entre os príncipes, entre as autoridades. Deus, ele tem esse poder. E Deus, ele é com as pessoas humildes. Mas quando eu te digo os humildes, não é pessoas humildes porque a pessoa humilde não tem uma casa para morar, não tem um status financeiro bom. Enfim, não estou falando de humildade material. Estou falando de humildade de sentimento, de coração, pessoas humildes de coração. Porque uma pessoa rica, ela pode ser humilde de coração. Pode sim. Porque a humildade, ela está dentro de nós. Ela não está naquilo que nós temos, materialmente falando. Não tem nada a ver. A humildade a qual Deus se refere é a humildade que Jesus Cristo carregou com ele também, porque ele era humilde de coração. Ele era humilde. Se ele não fosse humilde, ele não teria suportado tanto desprezo, tanta humilhação, porque Jesus, ele foi muito humilhado. As pessoas faziam chacotas, davam risadas, sabe? Quando ele pregava e ele dizia que ele era o Rei dos Reis, que ele era o Salvador do mundo, as pessoas riam dele, as pessoas zombavam dele. Não era todos que estavam ali que acreditavam, que aceitavam a palavra. Muitos zombavam, muitos riam. Muitos saíam fazendo chacota, zombando, dizendo: olha aí, o rei dos judeus, ele está se denominando um rei. Sabe? Jesus, ele foi muito afrontado. Jesus, ele foi muito humilhado. E eu quero dizer para você nessa tarde, você que tem sido humilhado dentro da tua casa, você que tem sido humilhado no meio da tua parentela, você tem sido humilhado até mesmo no local de trabalho, você muitas vezes tem sido humilhado pela tua esposa, pelo teu esposo, não dão nada por você, não acreditam em você, sabe? Não acreditam nos teus ideais, no teu potencial. Não acreditam que você pode vencer, que você pode ser uma pessoa bem-sucedida. Não acreditam que você possa ter uma capacidade de montar um negócio. As pessoas não acreditam nisso, que você vai conseguir. Mas eu digo para você, Jesus foi desprezado. Jesus, ele foi rejeitado, humilhado. Mas ele não deu importância para nada disso. Sabe? Jesus, ele foi firme. Ele acreditava naquilo que ele cria. Sabe? Ele sabia do que ele estava falando. Ele tinha certeza do que ele queria. Era anunciar o evangelho, a palavra do Pai. E assim ele fez, sendo humilhado ou não, sendo desprezado ou não, sendo caluniado ou não, ele continuou pregando, ele continuou anunciando a palavra de Deus até o seu último dia de vida na terra. Porque tudo tinha que se cumprir assim, conforme a Escritura estava escrito a respeito dele. Mas Jesus, ele foi humilhado, muito desprezado. Nos diz aqui no livro de São Mateus que cuspiram no rosto de Jesus. Já cuspiu? Alguém já cuspiu no teu rosto? Você que me ouve, você que me escuta, que está tão para baixo, está tão chateado, está tão desanimado porque as pessoas não acreditam em você, porque as pessoas até mesmo debocham de você. Você está tão para baixo, tão desanimado, querendo largar tudo, querendo abandonar tudo, só porque alguém não acredita em você?
Jesus foi cuspido no rosto. Jesus levou bofetadas no rosto. Jesus apanhou no rosto. Jesus teve o seu lado furado como uma lança. Mas nos diz aqui a palavra de Deus: ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Jesus sofreu tudo isso, ele padeceu tudo isso por mim e por você. Ele suportou tudo isso para salvar a minha e a tua alma. Por isso ele suportou. Porque ele sabia que se ele suportasse, hoje eu, Carmelita, estaria aqui hoje anunciando a palavra dele, levando à frente aquilo que ele começou há milhares de anos atrás. Ele sabia que você estaria hoje louvando o nome dele, passando a palavra dele para frente. Por isso ele suportou. Então eu quero dizer para você que tudo que você está passando tem um propósito. Tem um propósito de Deus em tudo isso daí que você está passando. Não tenha medo. Peça força para Deus para você suportar as humilhações, os desprezos. Sabe que muitas vezes não é fácil você ser desprezado, desprezada, sabe? Por pessoas que poderiam te acolher, te amar, te abraçar. Não, ao invés disso, elas te desprezam, elas te humilham. Mas não se entristeça o teu coração nessa tarde. Não entristeça a tua alma. Em nome do Senhor Jesus, não abaixe a tua cabeça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não se entristeça, porque muito mais sofreu Jesus por nós. Muito mais ele foi desprezado por nós. Muito mais riram da cara dele por nós. Então, Deus tinha um propósito através de tudo isso na vida de Jesus. E na minha vida e na tua vida não é diferente. Deus tem um propósito também. Nem em todos os lugares, irmãos, que nós chegamos, nós somos aceitos. Nem em todos os lugares nós somos bem recebidos. Há pessoas que não querem, não nos recebem bem. Não recebe a palavra de Deus. Há uma passagem na Bíblia aqui que diz: Jesus deu ordem aos 70 discípulos e disse aos seus discípulos: vai, ide, pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, na cidade em que vós entrar, se vós não vos receberem, se vós os saudarem com a paz, e eles não receberem, sacudam o pó dos vossos pés daquela casa, daquela cidade, daquela aldeia e saiam. Saiam dali. Porque a paz que eles rejeitaram voltará para vós. Porque a paz de Deus, irmãos, a paz de Deus não é toda pessoa que aceita, toda pessoa que recebe. Muitas vezes você saúda a pessoa não te responde, ela não recebe